Pronto, meus amigos. Eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa pré-aula, eu estarei mais uma vez, por graça e misericórdia divina, comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. E como vocês já sabem, o escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, em Ibotirama, no estado da Bahia. O pastor Josafá tem sido, por muitos anos, um desbravador dos trabalhos de escola bíblica dominical na Bahia. E agora, por meio do CETEC no Brasil inteiro. Ele foi o fundador do maior congresso da escola bíblica dominical no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Bem, ele também é o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. E depois da revista de estudos sobre João Batista, nesse trimestre, como tema principal, mais uma vez o pastor Josafá Batista propõe um estudo que é raramente encontrado em outras EBDs. Esse estudo é justamente sobre o personagem Absalão, o terceiro filho do rei Davi. E eu estou aqui com a revista que é objeto de nosso estudo, uma linda revista com boa diagramação, com as suas revisões todas feitas. Parabéns à editora Visão, ao CETEC e ao pastor Josafá por propor tamanho estudo para nosso crescimento espiritual. Bem, o nome Absalão significa meu pai é paz. Ele foi o terceiro de 6 filhos que nasceram do rei Davi, com suas respectivas esposas na cidade de Hebrom. O nascimento desses 6 filhos entra no início do relato do segundo livro de 2 Samuel, justamente para iniciar a questão da ordem de herança na sucessão da coroa real. Mas, surpreendentemente, é Salomão, o 10º filho do rei Davi, quem irá ser o sucessor da coroa. Isso porque no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, do verso 3 ao 7, vai nos dizer que em Jerusalém, o rei Davi, depois de consolidado o seu reino, terá mais 13 filhos. Inclusive, é dessa fase de sucessivos nascimentos que Salomão irá nascer. Absalão era o filho de Davi com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. A Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito, e no segundo livro de Samuel, capítulo 14 e o verso 25, diz que não havia em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível, desde a planta do pé até a cabeça, e que não havia nele defeito algum. No versículo 26 desse mesmo capítulo 14, diz que ele possuía longos cabelos que lhe pesavam muito, e uma vez por ano ele cortava. O texto bíblico diz que o peso dos seus cabelos, quando ele cortava, era de 200 ciclos, segundo o peso real. Vale lembrar que o crescimento acentuado dos cabelos era, naquela época, considerado um sinal de masculinidade e de poder. Quanto ao peso dos cabelos em 200 ciclos, havia 2 padrões de peso, um sagrado e um outro real. O padrão real era metade do padrão sagrado. Segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, 200 ciclos reais seria aproximadamente 1 quilo e 300 gramas no padrão real. Bem, ainda no capítulo 14, versículo 27, diz que Absalão teve 3 filhos e uma filha, também chamada Tamar, que herdou a beleza do pai. Inclusive, Absalão deve ter dado o nome de Tamar à sua filha como uma forma de homenagem por causa de sua irmã Tamar. Mas a Bíblia não fala mais sobre a família de Absalão. O que parece, segundo alguns, é que todos eles morreram antes da própria morte de Absalão. É
bem provável que Absalão tenha colocado na filha o mesmo nome de sua irmã Tamar, talvez por causa de um crescente ressentimento e angústia por seu irmão Amnon ter violentado. Tamar, essa moça bonita, que se tornou o epicentro do surgimento, do endurecimento da maldade de Absalão. Essa angústia cresceu ainda mais por causa da forma condescendente com que Davi tratou o problema. Tamar também é filha de Maacá com Davi, logo ela era irmã de Absalão, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Tamar cresceu, diz a Bíblia, e se tornou uma linda mulher. E para entendermos a história de Absalão, é preciso remontar esse episódio de Amnon com sua meia-irmã, Tamar. O estupro de Tamar dá início a uma série de acontecimentos que dominam o final do reinado do rei Davi. É a narrativa bíblica quem apresenta uma intriga palaciana entre Absalão e Amnon, dois irmãos adultos, filhos do mesmo rei, que no fim são farinha do mesmo saco. No capítulo 13, nós temos a apresentação dos personagens que compõem a trama. Veja, segundo Samuel, capítulo 13, versículo 1, assim está escrito. E aconteceu, depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, a amou. Absalão é mencionado primeiro porque é a sua irmã Tamar quem está no epicentro do drama. Porém, Amnon é o filho mais velho e, portanto, o sucessor da linhagem ao trono. Com o desaparecimento do segundo filho mais velho, chamado Quileabe, Absalão agora é o segundo na linha sucessória. Então perceba que já temos aqui uma tensão entre Amnon e Absalão. Amnon desenvolveu uma paixão doentia por Tamar e, apesar de sua posição privilegiada como sendo o primogênito e sucessor da coroa real, ele vê-se incapaz de pedir a mão de Tamar em casamento. Além disso, a lei de Moisés proibia a união entre irmãos. Veja em Levíticos capítulo 18, verso 9, assim está escrito: a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, sua nudez não te descobrirás. Bem, essa é uma linguagem bíblica para descrever a união sexual. Mas Jonadab, que era um primo de Amnon, e aqui aparece na história como um conselheiro de Amnon, a Bíblia diz que Jonadab era um homem muito astuto. E ele apresenta um plano mais astuto ainda para que Amnon possa estar a sós com Tamar. Como a trama teve sucesso, o resultado trágico desse encontro escuso foi o estupro de Tamar pelas mãos de Amnon. Em seguida, Amnon, ao invés de tentar reparar o irreparável, em tentar ao menos assumir o seu triste ato, ele faz algo pior, expulsando Tamar de sua casa, porque depois que ele consumou o seu desejo desenfreado, a Bíblia diz que ele sentiu total desprezo e repulsa por Tamar. Ainda que a própria Tamar aconselhou a remediar a situação com um casamento. Depois do ocorrido, Tamar foi se consolar e foi atendida justamente na casa de Absalão. Diante de tudo o que ocorreu, o rei Davi nada fez para corrigir Amnon. Com isso, o rei assumiu uma postura passiva. Então, por 2 anos, Absalão prudentemente planejou e esperou se vingar. E a oportunidade veio quando a festa da tosquia das ovelhas apareceu. Absalão então convidou a todos os filhos do rei para uma grande
festa, um grande banquete em Baal-Azor, perto de Efraim. Embora aqui Davi também foi convidado, ele não aceitou o convite. Mas todos os demais irmãos aceitaram e foram. E enquanto todos comiam, todos bebiam, os servos de Absalão, já previamente orientados, assassinaram Amnon. Essa sequência de eventos fez com que os irmãos fugissem para Jerusalém e contaram ao rei Davi o que havia acontecido, e o rei Davi se angustiou profundamente. Absalão também fugiu para o reino de Jesú, aonde o seu avô Talmai era o rei. Mas o fato é que esses eventos trágicos da família de Davi estavam correlacionados ao castigo do Senhor a Davi por causa de seu adultério com Batseba e o seu assassinato, no caso o assassinato de seu marido Urias. Deus nunca deixa as consequências de lado. Ele perdoa, mas as consequências ficam. Deus anunciou através do profeta Natã que 3 consequências ocorreriam com Davi. O primeiro, o filho que ele teve com Batseba iria morrer. O segundo, a espada não se apartaria da sua casa. E a terceira consequência é que alguém da sua própria família iria possuir suas concubinas. E esse escândalo se tornaria público em todo Israel. Esses 3 castigos ou consequências, desses 3, os 2 últimos teriam participação direta com Absalão. Por intermédio do general Joabe, que também se utilizou de um plano arquitetado para enganar Davi, Absalão, que havia ficado 3 anos no exílio, é chamado de volta para Jerusalém. Mas por 2 anos morando no mesmo palácio e na mesma cidade, Absalão não podia ver o próprio pai. Para se aproximar do rei, mais uma vez Absalão recorre ao general Joabe. Mas por muitas vezes Joabe evitava e procurou não se envolver mais com a questão. Então, para forçar Joabe a ajudá-lo, Absalão ordena aos seus servos que ponham fogo em um campo de cevada que pertencia a Joabe. O campo em chamas simboliza toda a ira e obstinação de Absalão. Com isso, ao mesmo tempo, ele levou Joabe às pressas a tomar uma decisão, e ele mais uma vez bola um plano para que ele possa ver a face do rei. Perceba como Absalão consegue sempre o que quer. Ele sempre consegue induzir e manipular as pessoas. Absalão é também uma pessoa inteligente. Também ele abre caminhos, subjugando os meios para justificar os fins. Por fim, o plano deu certo e mais uma vez Joabe cria um embuste para que Absalão seja recebido pelo rei. Mas Absalão já está obstinado demais para esquecer o passado e seguir em frente. Até porque a complacência de Davi em não punir Amnon, acumulada a sua demora em não estabelecer um diálogo com seu filho Absalão, contribuíram para o endurecimento do coração de Absalão. Agora, depois de 3 anos no exílio e mais 2 anos sendo rejeitado dentro do palácio, ao todo são 5 anos de ressentimento e ódio acumulados. Mas apesar do encontro tramado por Joabe com o rei e Absalão frente a frente, a situação ainda assim acabou em um impasse, ainda que eles se abraçaram e se beijaram. O rei, por sua vez, dividia-se em 2 pensamentos. Por um lado, ele tem no passado sua história moral manchada pelo seu adultério com Batseba. Isso, de certa forma, desgasta a sua autoridade moral perante Absalão. Por outro, ele sente-se generoso o suficiente em relação a Absalão, pois ele também havia agido com passividade sobre o assassinato de Amnon. Por sua vez, Absalão também tem suas justificativas. Ele não tem remorsos e nem arrependimento
pois ele também achava que havia feito a justiça, vingando a honra que foi brutalmente roubada de sua irmã Tamar. Dito isso, temos que observar dois elementos que potencializou o mau caráter de Absalão. O primeiro foi a sua presunção alimentada por sua extrema beleza e boa aparência estética. Absalão incorreu no pecado da vaidade e da soberba. Estes pecados surgem sutilmente na vida das pessoas e ele vai crescendo à medida que vai encontrando espaço, vai encontrando um terreno fértil. A vaidade e a soberba foi o pecado de Satanás. Veja Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Assim está escrito: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa dos teus resplendores. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Ainda em Isaías 14, versículo 13 e o versículo 14, assim está escrito: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E diferente desse sentimento que existiu em Satanás e em Absalão, o Senhor Jesus mostrou o oposto. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, assim está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Neste texto de Filipenses, inclusive, nós temos aqui a chamada kenosis de Cristo, que foi o seu total esvaziamento de si mesmo para fazer a vontade do Pai. O segundo elemento que potencializou o mau caráter de Absalão foi a passividade e a complacência de Davi, que não agiu com firmeza contra Amnon quando este estuprou Tamar. Depois permaneceu condescendente quando Absalão matou o próprio Amnon. Absalão, por sua obstinação, ele não superou sua frustração e não perdoou nem a seu irmão Amnon e nem ao seu pai, o rei Davi. Essa lição é um alerta de Deus para aqueles que não superam as ofensas e não conseguem liberar o perdão. Dentro de toda mágoa não perdoada, não superada, reside um plano maligno em gestação. E mesmo com todos esses dois terríveis sentimentos de vaidade e de ódio, Absalão diz para o rei, o pai Davi, que iria para Hebrom para pagar um voto que fez ao Senhor. Veja, segundo Samuel, capítulo 15, versos 7 a 8, assim está escrito: deixe-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fazer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Veja, Absalão, além de vaidoso e ressentido, obstinado, era um homem mentiroso. Vivia uma hipocrisia religiosa. Adorava a Deus, mas mentia. Adorava a Deus, mas nunca arrependeu-se. Adorava a Deus, mas não perdoava. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Toda a beleza externa de Absalão não correspondia com a sua personalidade maligna e obstinada. Como bem pontuou o pastor Josafá no tópico 4 e no subtópico 1 da lição, ainda não são poucos os alunos na atualidade que fazem parte da escola de Absalão, que vivem a estética em detrimento da ética. Que Deus nos abençoe e que, se o Senhor nos permitir, nos encontramos na próxima aula. Amém.